E olha, hoje é o Dia Nacional da Cardiopatia Congênita. E durante essa pandemia do coronavírus, os cuidados com que tem, inclusive quem tem esse problema, devem ser redobrados. E é sobre isso que nós vamos falar agora, inclusive, com o Dr. José Leitão, tá? Que vai explicar para a gente agora qual é a recomendação para esses pacientes durante esse momento, inclusive durante esse período de pandemia. Doutor Leitão, primeiro um prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Alerta Alagoas, para falarmos um pouquinho então dessas pessoas que acabam também, talvez por conta do confinamento, ansiedade e tudo mais. Isso atrapalha um pouco a essas pessoas cardiopatas? Boa noite. Boa noite, com certeza, Wilson Júnior. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto tão pertinente, tá? A gente sabe que hoje é comemorado o Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita no Brasil. Exatamente no dia 12 de junho. A gente sabe que no Brasil nasce mais ou menos de 7 a 8 crianças a cada 10 mil nascidos vivos, a cada 1.000 nascidos vivos, na verdade, são portadores de cardiopatia congênita. Trazendo esse número aqui para Alagoas, nós temos em média pelo menos 450 crianças que nascem com probleminha no coração. A gente sabe também que 80% dessas crianças precisam de algum tipo de intervenção no coração. E por que a gente traz esse assunto tão importante justamente nesse período de pandemia? Porque sempre surgem essas dúvidas. Como eu devo cuidar dessa criança? Como eu devo tratar esse paciente? Se esse é um paciente de risco ou não, essa criança que possui problema no coração. Agora, por exemplo, em que as pessoas estão confinadas, muitas vezes as práticas de movimentação, de exercícios e muito mais, isso prejudica esse confinamento, essa ansiedade, essa forma como nós estamos vivendo, que é um novo momento. Olha, isso pode causar alguns problemas? Poxa vida, acho que a nossa... Sempre é necessário. Nós estamos ouvindo, mas a conexão acabou caindo, né? Voltamos. A internet está nos ajudando, doutor, fique à vontade. Não, fique tranquilo. Pode repetir a pergunta, Wilson. Em relação às crianças que têm, logicamente, aí a cardiopatia congênita, e nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde o isolamento social, muitos pais e mães, inclusive, querem protegê-lo, porque, inclusive, são pessoas que estão na faixa de risco também, por conta de, se caso contrair o coronavírus também, né, doutor? Com certeza. Como a gente falou anteriormente, o coronavírus ele atua também no coração. Então, essas crianças que possuem problema no coração, quer queira, quer não, elas entram no grupo de risco também. Um dado interessante é que as crianças, na grande maioria das vezes, elas contraindo o Covid, elas evoluem de uma forma muito benigna. Apenas menos de 1% dos pacientes, das crianças, esses pacientes pediátricos, evoluem com alguma complicação. Então, não tem nenhum trabalho que mostre que pacientes com cardiopatia congênita evoluem com complicações. Então, a gente tem esses dados baseados em doenças anteriores, como H1N1, por exemplo. 3 sociedades se reuniram, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, para definir algumas recomendações para esse grupo especial de pacientes. Muito bem. Doutor José Leitão, a recomendação, por exemplo, de algumas pessoas que acabam somatizando, por exemplo, esse momento, por exemplo, né? Algumas pessoas, mesmo sem nenhum problema, enfim, cardíaco, enfim, congênito, outras coisas mais, acabam muitas vezes sentindo sintomas muito mais psicossomáticos também. Essas pessoas que já têm aí as cardiopatias, inclusive congênitas, elas também acabam adquirindo esses momentos difíceis, por exemplo, de ansiedade, com batimentos acelerados cardíacos e tudo mais, arritmias também, doutor? Com certeza. Esse estresse, pelo fato de você ficar confinado em casa, traz um malefício para esses pacientes e principalmente para os pais, que se preocupam com essas crianças, ficam com medo de sair de casa e trazer o coronavírus para dentro do lar, ficam com medo dessas crianças contraírem o vírus. Isso é um problema muito grave. Por isso que as 3 sociedades que eu falei anteriormente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cirurgia Cardíaca e Pediatria, definiram algumas recomendações. Isolar quais pacientes com problema no coração? Aqueles pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, com hipertensão arterial pulmonar importante, crianças que ficam roxinhas, crianças que foram submetidas a transplante cardíaco. Esse grupo específico são crianças de risco. Então, nem todo problema no coração é fator de risco. Nem toda criança com cardiopatia congênita entra nesse grupo de risco. Para deixar bem claro isso. Perfeito, doutor. Acalmando um pouco também os papais e as mamães que estão vivendo esse momento bastante diferente e complicado.